Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A paz a todos, bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Já vai compartilhando essa live com alguém, enviando aí nos seus grupos. Estamos aqui em mais uma conexão das 6. Estamos aqui para poder adorar a Deus, ser direcionado por Deus e entender que nós precisamos ter uma vida com Cristo. Não existe vida se não for por intermédio de Cristo Jesus. Então, nós falamos durante 2 meses sobre chamado e agora nós começamos a falar sobre vida com Cristo, que isso é o fundamento e a base de tudo o que nós precisamos. O texto bíblico, Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, verso 27, que diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Nós nos alegramos em pregar a boa doutrina do alto e extintos que a salvação é somente pela graça. Mas também nos alegramos em pregar uma boa prática elevada e enfatizamos que a graça que não torna um homem melhor do que os seus vizinhos é uma graça que nunca o levará ao céu, nem o tornará aceitável diante de Deus. Nós nos alegramos em pregar a boa doutrina do alto, do céu, e insistimos que a salvação é somente pela graça. Não existe outro meio de salvação se não for por intermédio da graça. Mas nós também nos alegramos em pregar uma boa prática, em pregar uma vida totalmente enraizada na graça e em Cristo Jesus. Porque a graça, mas também nos alegramos em pregar uma prática elevada e enfatizamos que a graça que não torna o homem melhor do que os seus vizinhos é uma graça que nunca levará ao céu. Nem o tornará aceitável diante de Deus. O que esse devocional de hoje vem trazendo é que nós cremos e precisamos acreditar que a salvação ela vem pela graça. Não é mérito nosso, não é conquista nossa, não é algo que nós conquistamos porque somos merecedores. A graça é esse favor imerecido. É aquilo que eu não mereço, mas recebo por causa do amor. É aquilo que eu não mereço, mas recebo porque Deus me ama. Então, a nossa salvação, aquilo que nós cremos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos, é que a graça de Deus, ela é quem nos salva. Mas se essa graça não nos transformar todos os dias em um ser humano melhor, em um homem melhor, em um pai melhor, em um esposo melhor, nós não estamos vivendo a verdadeira graça de Deus. Se essa graça não nos tornar um vizinho melhor,
se essa graça não nos tornar uma pessoa transformada, nós não estamos vivendo essa graça de Deus. É por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses que não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Ele está dizendo, não importa a situação que você viva, não importa o que você enfrente, viva de forma digna, que glorifique a Cristo Jesus, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência. Paulo está dizendo a respeito da prática, da vida, do exemplo. Paulo está dizendo, não viva um exemplo somente quando eu esteja aí. Não seja uma pessoa somente quando eu estiver diante de vocês, mas viva esse evangelho. Quer eu esteja aí, ou quer eu apenas ouça falar de vocês. Que essa vida seja digna do Evangelho de Cristo. Que ela seja digna de glorificar a Deus. E Paulo continua dizendo, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unanimemente pela fé. Olha o que Paulo está dizendo. Viva uma vida digna. Viva uma vida que glorifique a Deus. Viva uma vida totalmente irrepreensível, para que vocês continuem firmes na fé, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Uma vida em Cristo é uma vida transformada. Uma vida em Cristo é uma vida totalmente mudada. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós vivemos em Cristo Jesus, somos transformados pela glória de Deus. Somos transformados pelo poder de Deus. Não tem como vivermos com Deus e não sermos transformados por isso. Se você conhece alguém que diz que vive com Deus, mas a sua vida não condiz com isso, ele não é transformado, o seu testemunho não é transformado, a sua história não é transformada, o seu caráter não é transformado, isso não é vida com Deus. Se você conhece alguém que não muda os seus princípios, que não muda a sua mentalidade, que não muda os seus comportamentos, isso não é vida com Deus. Não é vida com Cristo, porque uma vida com Cristo vai nos tornar semelhantes a Ele, vai nos tornar a imagem dEle, vai trazer os atributos, o caráter da pessoa de Deus sobre a nossa vida. E não existe nós se relacionarmos com Cristo e não atribuir em nós a sua essência, o seu poder. Então, por isso, nós precisamos sair de uma vida superficial de relacionamento com Deus. Precisamos sair de uma vida superficial de relacionamento com Cristo. E não importa o que aconteça. Não importa a situação que eu enfrente. Não importa as desculpas que eu queira inventar. É isso que Paulo está dizendo. Não importa o que aconteça. Exerça a sua vida, o seu comportamento, os seus direitos de forma digna, de forma que glorifique a Deus. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas fez isso. Ah, isso aqui que me fez ter toda essa atitude. Não importa o que aconteça. Exerça a sua vida de forma digna, que glorifique a Deus, para que ouçam falar de você, para que o seu testemunho também seja um testemunho que toque vidas, que transforme vidas. E não somente a sua palavra ou o seu posicionamento diante das pessoas. A sua vida precisa ser um exemplo. Você precisa ser esse exemplo. E nós precisamos nos transformar e nos moldar em Cristo, para que por intermédio de nós, outras pessoas sejam alcançadas. A sua casa, a sua família, o seu lar
Se aproxime de Deus, eu te desafio. Se aproxime de Deus de uma forma intensa. Saia do raso. Saia da margem. Pare de enganar a você mesmo, falando, não, eu tenho uma vida com Deus. Se relacione com Deus de verdade. Abra mão de tudo que você está vivendo e se relacione de verdade com Deus. Viva uma vida de oração. Viva uma vida de renúncia. Viva uma vida totalmente que glorifique a Deus. E você vai ver Cristo tomando a direção da sua vida e abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando o seu lar. A presença de Deus vai mudar o ambiente aonde você está, se você se relacionar com Cristo verdadeiramente. Então, peça nessa manhã, Senhor, me permita se relacionar com o Senhor. Me permita ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Porque eu preciso, eu quero e eu necessito me relacionar com a sua presença. Amém? Vamos orar. Vamos clamar a Deus. E vamos pedir para que o Espírito Santo continue ministrando sobre os nossos corações. Eu quero pedir que nós continuemos orando pela vida do Noel. Continuamos orando pela vida da pastora Michele. Nós vamos estar clamando por essas vidas e intercedendo pelos demais, para que o Espírito Santo de Deus os alcance e a graça de Deus continue manifestando sobre eles. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero nesse momento, mediante da sua palavra, clamar pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos preparou mais um dia. O Senhor nos preparou mais uma manhã na tua presença. E eu quero agradecer pela vida de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa transmissão. Cada pessoa que está recebendo essa transmissão. Que o seu lar seja abençoado. Que a sua casa, que o seu trabalho, que a sua família seja abençoado. Senhor, que o ambiente aonde esta oração está chegando possa ser transformado. Que o Senhor possa refletir o seu caráter em nós. Que a manifestação da sua glória sobre a nossa vida traga uma transformação. Nós pedimos, ó Pai, mediante a fé que uma vez nos foi dada, nos ajuda, Senhor, a ter uma vida que impacta outras pessoas, que impacta, Senhor, outros ambientes, que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, vidas sejam transformadas e impactadas pelo peso da tua glória. Vem sobre nós, em o nome de Jesus Cristo, nós rogamos para que o Senhor, meu Deus, venha com a sua maravilhosa graça sobre a nossa vida. Abençoe, Senhor Jesus, a vida do irmão Noel. Senhor, toca sobre a saúde dele. Repreenda todo mal, toda sequela, Senhor, que esse AVC, Pai, deixou sobre a vida do teu filho. Eu intercedo pela cura, eu intercedo pela graça, pela manifestação da sua presença sobre a vida dele. E que ele possa receber, Pai, a oportunidade de viver e ter uma vida de relacionamento contigo. Eu oro também, Senhor, pela vida da pastora Michele, para que o Senhor, meu Deus, possa tocar sobre a saúde dela, para que o Senhor possa repreender toda enfermidade, todo o mal, Senhor, toda a sequela, Senhor, das cirurgias, que o Senhor, meu Deus, possa sustentar, tocar, Senhor, repreender todas as dores, todas as infecções, inflamações. Toca, Senhor, meu Pai, no sistema renal dela. Toca, Senhor, meu Pai, em toda a estrutura dos órgãos dela e restaura a saúde da tua filha. Repreenda, Senhor, todo o mal e venha, Senhor, meu Pai, tocando para que haja testemunho para a sua glória. É o que nós assim profetizamos, declaramos e determinamos em o nome de Jesus.
Fica conosco, nos dê um dia de paz, de bênção, e que a graça do Senhor manifeste sobre as nossas vidas, não só hoje, mas todos os dias. É o que nós pedimos e declaramos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a cada um de uma forma poderosa e que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Estamos ficando por aqui. Hoje nós continuamos com o nosso plano de leitura bíblica anual. Nosso projeto é ler a Bíblia em um ano. E nós já lemos Gênesis, Êxodo, nós já lemos Levítico, Números, Deuteronômio. Nós já lemos 5 livros de janeiro até agora. E a partir de hoje, nós começamos o novo livro de Josué. Então eu quero te desafiar a ler Josué conosco. E nós vamos ler o capítulo 1 ao capítulo 4. Vamos fazer a leitura do capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, leia esse texto, leia esses capítulos, medite nessa palavra, e eu sei que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço, um ótimo dia, e a paz do Senhor reine sobre o seu lar, em o nome de Jesus.